Vamos iniciar nossa aula trabalhando o conteúdo de geradores e receptores elétricos e trabalhando uma questão do SSA aplicando esse conteúdo. No resistor, a energia elétrica é transformada em energia térmica, como ocorre na resistência dos chuveiros elétricos, por exemplo. No receptor, a energia elétrica se transforma em outro tipo de energia que não seja somente a térmica, como, por exemplo, em um motor. Já nos geradores, obtém-se energia elétrica a partir de outro tipo de energia, como, por exemplo, as pilhas. Então, prestem atenção nessa informação que vai ser dada. Geradores são fornecedores de energia elétrica, enquanto receptores e resistores são consumidores de energia elétrica, ok? Então, vamos lá dar continuidade ao conteúdo. Os geradores apresentam dois terminais chamados de polos. Então, nós temos um polo positivo e outro negativo, entre os quais mantém uma tensão, ou DDP, como nós vimos já nas aulas anteriores. Eu quero que vocês observem que eu coloquei algumas informações. Força eletromotriz. O que é essa força eletromotriz que é representada por E? É a tensão entre os polos. E eu coloquei outra informação importante. Tensão é igual à força eletromotriz, quando nós estamos trabalhando com um gerador ideal. Professora, então, o que vai ser essa força eletromotriz? A tensão total que o gerador pode manter entre seus polos vai ser chamada de força eletromotriz. Então, no caso ideal, o gerador não apresenta nenhuma resistência interna e a tensão, que é representada por U, vai ser igual a essa força eletromotriz, ok? Então, vamos dar continuidade. Quando nós estamos falando de gerador real, o gerador apresenta resistência interna e a tensão fornecida é dada por a expressão U, que é representada por tensão, vai ser igual à força eletromotriz menos resistência interna multiplicada por intensidade. Então, nós temos essa expressão U igual a E menos R vezes I. Quando o gerador está em curto-circuito, como nós vamos obter os nossos valores necessários? Então, existem algumas questões que eles pedem para calcular, por exemplo, calcula a intensidade de corrente de curto-circuito. E eles dão na questão a força eletromotriz e a resistência interna. Então, como chegar nessa fórmula que eu coloquei aí? Então, observem que eu coloquei a nossa expressão anterior. Tensão igual a força eletromotriz menos resistência vezes intensidade. Só que observem que no lugar da DDP, dessa tensão, eu coloquei zero. Então, no lugar de U, eu coloquei zero. Por quê? Nesse caso, o gerador está em curto-circuito. Então, professor, explica um pouco melhor o curto-circuito. Então, se ligarmos os polos positivo e negativo de um gerador entre si, através de um fio de resistência desprezível, dizemos que ele fica em curto-circuito, ok? Essa informação, ela geralmente é dada na questão. Então, observem que U, que foi representado por DDP, né, que é a tensão no caso, aí nesse caso foi representado por zero, vai ser igual à força eletromotriz menos R vezes I. Observem que eu isolei a nossa intensidade de corrente, aí no caso curto-circuito, Czinho, Czinho, que vai ser igual a E dividido por resistência. Professora, por que E ficou dividido por resistência? Observem, gente, que na minha expressão a resistência está multiplicando intensidade. Então, se ela está multiplicando a intensidade, R multiplicando I, então esse R vai passar dividindo a nossa força eletromotriz, o nosso E. Por isso que na expressão, quando nós nos deparamos com a questão de curto-circuito, nós vamos ter que I, certo? Que vai ser a intensidade de corrente em curto-circuito, vai ser igual a E dividido por R, ok? Vamos para o nosso exemplo?
Um gerador possui uma força eletromotriz de 40 volts e a resistência interna é de 20 ohms. Calcule a intensidade de corrente de curto-circuito. Olha que questão interessante. Então, foram dadas todas as informações na questão e ele apenas quer saber a intensidade de corrente de curto-circuito. Então, força eletromotriz 40 volts dividido por 20, que é a resistência interna. 40 dividido por 20, nós temos aí 2 amperes de intensidade de corrente, no caso aí em curto-circuito. Bora para o nosso exemplo 2. Um gerador que apresenta uma resistência de 4, quando percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes, mantém entre seus terminais uma tensão de 20 volts. Qual é a sua força eletromotriz? Então, nós vamos substituir essas informações nessa fórmula. U, que é o nosso DDP, a nossa tensão, que equivale a 20, vai ser igual a E. Ele quer descobrir qual a força eletromotriz. E menos 4, que é a resistência, vezes 10, que é a nossa intensidade. 4 vezes 10, 40. Observem que quando eu isolo a nossa força eletromotriz, nós vamos encontrar um valor aí positivo. Então, 20 mais 40, ele está negativo. Quando ele passa positivo. 20 mais 40, 60 volts. Então, a nossa força eletromotriz tem um valor de 60 volts. Vamos agora trabalhar uma questão do SSA. O motorista decide ativar o modo de diagnóstico do seu carro após não conseguir ligar o veículo quando a ignição é acionada. Ele desconfia que isso ocorre pela passagem de uma baixa corrente no motor de partida e decide calcular o valor dessa corrente. Ativando o modo de diagnóstico, o diagrama a seguir é mostrado no painel do veículo. Então, nós temos o motor de partida, interruptor e as lâmpadas. Quando as lâmpadas do veículo estão acesas, um amperímetro em série, ou ele está em série, mostra uma leitura de 10 amperes. E o voltímetro, olha a voltagem, instalado em paralelo com as lâmpadas, exibe a leitura de 12 volts. No instante em que o motor de partida é acionado, ocorre uma diminuição da luminosidade das lâmpadas e a leitura mostrada no amperímetro se reduz para 6 amperes. Então, houve aí uma redução. Então, quais são as primeiras informações? Nós vamos trabalhar com o DDP da lâmpada, que foi de 12 volts, e a nossa corrente dessa lâmpada, que foi de 10 amperes. Qual será essa resistência? Nós vamos fazer o cálculo. No modelo de veículo em questão, seu funcionamento normal ocorre quando uma corrente de 42,5 amperes passa pelo motor de partida. Sabendo que a resistência interna de sua bateria vale 0,16 ou 0,160 ohms e que o amperímetro e o voltímetro podem ser considerados ideais, qual é o valor da corrente que está passando pelo motor de partida? Então, aí, letra A, 16 amperes, letra B, 24 amperes, letra C, 30, letra D, 34 e letra E, 40 amperes. Então, vamos lá para organizar nossas informações. De acordo com a primeira lei de Ohm que nós vimos, DDP, que é a tensão representada por U, vai ser igual a resistência multiplicada por intensidade. Qual vai ser a da lâmpada que nós vimos? 12 volts. A corrente da lâmpada, 10 amperes. Qual será essa resistência? Então, resistência vai ser igual a U dividido por I. DDP dividido por intensidade. 12 dividido por 10. Então, a nossa resistência da lâmpada vai ser de 1,2 amperes.
No instante em que o motor de partida é acionado, ocorre uma diminuição da luminosidade das lâmpadas e a leitura mostrada no amperímetro se reduz para 6 amperes. Então, houve uma redução. Então, o nosso DDP vai ser igual a 1,2 vezes 6, que vai ser igual a 7,2 volts, ok? Então, nós estamos trabalhando agora com a tensão da lâmpada, porque ela foi reduzida para 6 amperes. Professor, e agora o que é que nós vamos fazer? Então, nós vamos lembrar que força eletromotriz vai ser igual a R vezes I. Professora, no caso, força eletromotriz igual a R vezes I, essa fórmula não é a que nós vimos anteriormente, U é igual a R vezes I, aí nós vamos lembrar, nós estamos trabalhando com a questão de gerador ideal, então U constante, então U igual a E, certo? Então, nós vamos trabalhar com resistência. Resistência mais resistência multiplicado por I. 1,2 mais 0,16. Foi dada essa informação, professora, na questão? Foi sim, gente. Ele disse que a resistência interna da bateria vale 0,16 ohms. Então, nós vamos trabalhar com a resistência externa, que nós encontramos no nosso cálculo anterior, e com a resistência interna, que ele deu na questão de 0,16 ohms. Então, 1,2 mais 0,16 vezes 10 amperes, que também foi informação dada na questão. Então, equivale a 13,6 volts. Agora, nós vamos aplicar na nossa fórmula que nós aprendemos hoje. U vai ser igual a E, força eletromotriz, menos resistência multiplicado por intensidade. 7,2 vai ser igual a 13,6 menos resistência, foi dada na questão, resistência interna 0,16 e I, que é a intensidade. Ele quer descobrir a intensidade. E nesse caso aí a intensidade foi de 40 amperes. Então, eu coloquei as informações para vocês relembrarem. Tensão, que é U, equivale a DDP, força eletromotriz, resistência interna e intensidade de corrente. Sabendo que a resistência interna de sua bateria vale 0,16 ohms e que o amperímetro e o voltímetro podem ser considerados ideais, qual é o valor da corrente que está passando pelo motor de bateria? Então, agora nós só vamos organizar o nosso resultado. Então, nós já temos um valor de corrente de 40, nós vamos subtrair por o valor encontrado de 6. 40 menos 6, nós encontramos 34 amperes, que é o valor da corrente que está passando pelo motor de partida. Então, nesse caso, alternativa D. Então, gente, bons estudos. Próxima semana eu vou postar uma atividade